Olá pessoal, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Vamos às notícias do Egito, mais uns casinhos aqui de terror muitas vezes. Roda a vinheta. Um rapaz de 18 anos, ele tira sua própria vida porque foi deixado pela sua noiva e também porque ele passava por uma crise psicológica. Desta vez o amor matou um jovem em todos os sentidos da palavra, quando ele se jogou do quarto andar da província egípcia do Cairo, depois que a sua noiva quebrou com ele, não é? E ele teve morte imediata. O Ministério Público está investigando o incidente desse jovem que acabou com a sua vida se jogando de um andar alto devido à dissolução do seu noivado. E a promotoria rapidamente designou a polícia para investigar esse incidente tão estranho. Foi apurado então que ele fez isso porque ele estava passando por uma crise psicológica após a deterioração das suas relações com a noiva e a dissolução do noivado. Os serviços de segurança, então, da segurança ali do Cairo, receberam relatório afirmando que um corpo foi encontrado numa rua dessa localidade ali no Cairo, localidade de Al-Salam, nas regiões do Cairo. E seguem-se as investigações. Não houve nenhuma suspeita criminal de morte, foi confirmado que realmente se tratou de um ato voluntário, ele tirou a própria vida e passava por problemas psicológicos de aceitar o fim do relacionamento. A própria família afirmou a crise psicológica que ele passava por o rompimento do noivado. Um relatório, então, desse incidente foi emitido e o corpo foi transferido para o hospital à disposição do Ministério Público. Devido a uma disputa familiar, um egípcio pega e atira sua esposa do terceiro andar em Sorreg. Olha, estamos nós falando de Sorreg de novo. As disputas e brigas eram frequentes nas casas deles e a briga saiu fora dos padrões a ponto de que o marido pega na esposa e atira ela do terceiro andar. No final da sua segunda década, aí na sua casa dos 20 e poucos anos, né? Uma dona de casa, então, ela sofre um corte na testa do lado direito, depois que o marido, então, a jogou da varanda da casa do terceiro andar. Tudo por causa das brigas constantes entre eles e as diferenças entre os familiares dos dois. Eles haviam começado uma briga, uma grande discussão, e por causa disso, desenvolveu-se ali um emaranhamento até começaram uma luta de mãos e assim ele empurrou ela da varanda. E ela se feriu por várias partes do corpo, mas a grande ferida foi na cabeça, não é, do lado direito, que isso aí fez ela ser transferida imediatamente para o hospital e graças a Deus ela não perdeu a vida. Quando ela chegou ao hospital foi visto o corte e vários hematomas e foi perguntado a ela, questionada, ela afirmou que uma briga tinha começado entre ela e o marido, que tinha 33 anos, um trabalhador, devido às diferenças entre as famílias deles também, e a briga se transformou num verdadeiro emaranhamento de mãos. E eles chegaram a vias de facto. Ela assinou a acusação contra o esposo e o acusado foi pego e agora ele enfrenta ali a justiça. Ele admitiu o que ele tinha feito e o motivo por que ele tinha feito e que ele ia responder aquilo que fosse preciso. Após ali a codificação de todos os procedimentos, o Ministério Público acusou e foi preso. E ao confrontá-lo, ele reconheceu tudo o que aconteceu e assumiu a culpa. Uma aldeia egípcia testemunhou uma batalha sangrenta de armas de fogo entre duas famílias devido à disputa sobre um pedaço de terra. Pois é, você já tem aqui no canal vídeos falando sobre esse tipo de disputas, os clãs, não é? Então, as autoridades egípcias receberam um relatório de confrontos sangrentos com armas de fogo entre duas famílias na aldeia de Al-Jab, ali na cidade de Manfalut, na província de Asyut, no sul do Cairo. As investigações revelaram que grandes diferenças surgiram entre duas famílias devido à abertura de uma entrada de terras. Tudo por causa de uma via agrícola que partilhavam as duas famílias. Cada um queria ter razão, tinha uma opinião diferente e eclodiu ali uma grande discussão e que acabou por se transformar num confronto de armas e resultou em mortes e ferimentos. A polícia e a inspeção descobriu que 3 pessoas entre as 24 e 50 anos foram mortas, outras 6 ficaram feridas e os corpos e os feridos foram todos levados para o hospital de Manfalut
ali em Assiout. As forças de segurança impuseram então um cordão de segurança ali ao redor das estradas e saídas da aldeia e cercaram as casas das famílias para evitar novos confrontos e travar ali a batalha, porque quando se mata um de um lado, eles vão lá e tem que matar do outro, entende? Tudo questão ali de vinganças. A polícia conseguiu prender outros familiares envolvidos nesse confronto e a investigação segue aí. Um assassinato horrível testemunhado na área de Al-Manial, no departamento do Antigo Cairo, há alguns dias, onde um jovem sudanês se livrou da própria mãe. Existem muitos imigrantes sudaneses agora aqui no Egito, devido às guerras que eles estão passando por lá. Ele estava brigando com seu irmão e a mãe foi intervir, não é? E a mãe se mete no meio do filho mais velho. E os detalhes do Serviço de Segurança, da Diretoria de Segurança do Cairo, confirmou que um homem sudanês foi morto dentro de casa, dentro do apartamento onde morava. Os detetives então prenderam o acusado, o outro irmão, que confessou o crime. A acusação então ouviu ele, onde ele disse que morava com seus irmãos e a mãe dentro de um apartamento em Al-Manial e que seu pai já havia morrido. Ele disse que havia muitas diferenças familiares entre eles e também acrescentou que no dia do incidente ele brigou com seu irmão mais velho e a mãe colocou-se no meio deles, veio intervir e ele disse que ele estava muito nervoso e chegou ao colapso, onde ele pega e esfaqueia a própria mãe com uma facada no coração, onde ela teve morte imediata. Os irmãos do acusado negaram que ele sofresse de alguma doença mental. Disseram que no dia do incidente eles brigaram como de costume e ninguém imaginou que ele fosse capaz de matar a própria mãe. A acusação, então, ordenou a autópsia do corpo para explicar a causa real da morte e como ela ocorreu. E apresentou o acusado também ao médico forense para indicar que se ele tinha usado ou não alguma substância ilícita. Não é? Após esses trâmites, então, eles autorizam o enterro e liberam da medicina forense para continuar as investigações e o julgamento. A medicina forense, então, resumiu e explicou que era uma mulher na casa dos 50 anos com uma ferida de esfaqueamento permeável que levou a uma hemorragia profunda e danos no coração. Além disso, decidiram então deter o acusado por pelo menos 4 dias até terminar as investigações. Normalmente aqui é sempre 4 dias e depois ele já passa a prisão temporária até o julgamento. Não é? E já sabemos no que isso vai dar. Pois é. E foi isso por hoje. Foram esses casos mais graves neste momento. E o resto seguimos aí na batida da guerra do Médio Oriente. E que apesar de tanta falação, de tanta regra, tanta lei, continuam se deixando à solta alguns bandidos querendo cometer aí, acabar com uma população inteira, como é o caso de Gaza. Fiquem com Deus. Muita paz para vocês. Muita paz para vocês. Que Deus vos proteja e vos livre de todo mal. Fui. Muito obrigada.